amados, amadas, Pai do Senhor, irmãs, eu vou dar uma palavrinha aqui hoje, agora, que para esclarecer uma coisa, né, que às vezes muitas pessoas têm dúvida a respeito de se nós, seres humanos, somos criaturas. O que nós somos? Quem é realmente filho de Deus? Quem é realmente criatura? Isso eu vou responder conforme a Bíblia. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou o homem e que ele formou o homem do pó da terra. Quem quiser estar, por exemplo, avaliando, né, a minha palavra, pode ir lá no livro de Gênesis, né, no comecinho lá da Bíblia, e estar lendo, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? A terra, porém, estava sem forma e vazia. E aí Deus continua criando, né, as coisas. E aí ele diz no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós somos criaturas de Deus. Isso é fato. Todos os seres humanos, né, assim como tudo que existe, são criaturas de Deus. E a partir de que momento, né, que eu deixo de ser apenas criatura? Né? A partir de que momento que eu deixo de ser apenas criatura? Aí eu vou lá para o livro de João. Né? Lá no Evangelho de João e no primeiro, porque aí a gente tem depois as epístolas, eu não vou nem falar isso não, porque não vai sair. Mas aí a gente tem 1 João, 2 João e 3 João depois. Mas eu estou falando primeiro, né, do Evangelho de João. Lá, então, no Evangelho de João, no versículo, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz exatamente assim, né? Olha o que João diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. E ele está falando aqui de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que todos que receberam Jesus e creram no nome de Jesus, então, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem passa a ser filho? Aquele que crê e recebe Jesus como o único e suficiente, né, Salvador. Aquele que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus. Esse é Filho de Deus. E para confirmar ainda, então eu tenho lá em 1 João 5, o versículo 1, que a gente vai estar dando uma olhadinha, lá em 1 João 5, o versículo 1, ele diz assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus.
é gerado por Deus, é nascido de Deus, então, portanto, é filho de Deus. Né? O filho não é gerado, não é nascido, então aí eu não sou mais criado por Deus somente. Eu sou gerado, eu sou nascido de Deus. Então eu passo a ser filho de Deus. E Jesus fala isso aqui, que todo aquele que crê, né? E João fala isso aqui, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Tá? Então, se a gente nasce de Deus a partir deste momento, nós somos filhos de Deus. E aí a gente pensa, mas como que a gente pode nascer de Deus? Né? Então aí a gente tem lá na historinha de Nicodemos, lá em João, né? Lá no Evangelho de João também, se vocês quiserem confirmar na Bíblia de vocês, Nicodemos chega para Jesus e pergunta para Jesus, né? E Jesus fala para ele assim, ó, necessário vos é nascer de novo. Ele fala, Senhor, mas como? Como que eu já sendo velho vou poder nascer de novo? Por acaso vou entrar dentro da barriga da minha mãe, se gerar de novo para nascer de novo? E Jesus fala para ele, né? Aquele que nascer da água e do Espírito. Tá? Então nós nascemos de novo não em carne. Carne é criação e nós somos gerados pelos nossos pais biológicos. Mas esse nascimento é um nascimento espiritual, tá? Então nós somos nascidos de Deus espiritualmente a partir do momento que a gente crê e recebe Jesus Cristo, tá? A gente crê que Jesus é o Filho de Deus, a gente crê que Jesus veio ao mundo para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados, que Ele é o unigênito do Pai. Nós passamos a ser, então, nascidos de Deus, nós passamos a ser, então, filhos de Deus. E o que a gente recebe após a gente começar a ser filho de Deus? Gente, a gente tem uma infinidade de promessas e de bênçãos para os filhos de Deus, tá? E eu não vou falar aqui porque eu não quero tornar a administração grande, mas quando você se torna filho, se você é bastardo, você não tem direito a nada. Mas quando você se torna filho, a pessoa reconhece você como filho, vai lá, coloca no papel, você como filho, você tem direito à herança, você tem direito à casa, você tem direito a tudo que o pai tem, não é? Imagine, Deus é dono do ouro e da prata, é dono de tudo. Então você tem direito a tudo que Deus tem, porque você não é mais um bastardo, você não é mais somente uma criatura, você é filho, tá? E filho tem direitos, direito a tudo que o pai tem. Tá? E o pai, gente, o pai só não dá alguma coisa pro filho se for para prejudicá-lo, né? Para não prejudicá-lo, mas quando é para abençoar o filho, o pai sempre o pai sempre dá aquilo que ele pode pro filho, não é verdade? Isso aí, né, é muito extenso, mas seguindo esse raciocínio e esses versículos que a gente estava lendo, a gente vê lá em João, né? Lá no Evangelho de João, e a gente vai voltar lá de novo. Por quê? Porque o que você passa a ter, além de tudo, né? Mas vamos citar algumas coisinhas aí que a gente passa a ter que são muito importantes para nós quando a gente aceita Jesus e quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus. A primeira coisa que a gente recebe, né? Em João 3, o versículo 15 está dizendo isso, olha. Lá em João 3, o versículo 15 está dizendo assim, ó. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Isso é uma coisa então que a gente vai passar a ter. Nós vamos passar a ter a vida eterna. Nós cremos que quando a gente morrer e a gente for arrebatado, a gente vai ter a vida eterna com Cristo. E sabe por que, gente, a gente acredita nisso? Olha, eu vou confirmar mais um pouquinho com vocês. Lá em Apocalipse, no versículo, no capítulo 3, no versículo 21, 21, ele diz assim, ó, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-lhe comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, ele está dizendo para a gente que ao que vencer, aquele que permanecer fiel, obediente, confiando nele até o fim, vai sentar com ele no trono dele.
né? Assim como ele venceu esse mundo e está sentado lá junto com o Pai dele. Essa é a nossa esperança, ter uma vida eterna lá junto com ele, porque ele está dizendo aqui que ele vai dar isso pra gente, não é? E aí a gente também vai ter mais uma coisinha além da vida eterna, que é um presente muito maravilhoso. A gente ainda vai ter mais uma coisinha. A gente não vai ser... Vamos ler o versículo 18. O versículo 18 de João diz assim, ó: quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem crê, ele não vai ser julgado. Você não vai ser julgado, você não vai ser condenado, porque você já foi perdoado. Todos os seus pecados, né, foram perdoados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, nós não vamos ser julgados, e isso é uma herança que a gente recebe quando a gente passa a ser filho, né, e não somente criatura de Deus, ok? E que essa palavra fique no seu coração, que você tenha esse intuito no seu coração. Eu sou filho, não apenas criatura, porque eu quero todas essas bênçãos aqui, eu quero a vida eterna. Em nome de Jesus, seja isso para a sua vida, em nome de Jesus. Amém?